Esse indivíduo é convocado para atuar em uma missão confidencial do governo e descobre a existência de um portal intergaláctico que pode transportá-los para um mundo desconhecido. E hoje no canal Flash Filmes, vamos conferir o longa Stargate, um clássico de ficção científica e aventura de 1994. Aproveita, já se inscreva no canal e deixe o seu like. E vamos pro filme. A história começa no norte da África, em 8.000 anos antes de Cristo, onde membros de uma tribo repousam tranquilamente, até que, de repente, uma nave com forma piramidal aparece sobre o local, iluminando a noite e emitindo sons que despertam os moradores, causando alvoroço. Com medo, muitos fogem, mas um jovem curioso decide ir na direção da nave e acaba sendo levado por ela. A trama avança para 1928, no Egito, onde um professor renomado chamado Langford chega com sua filha Catherine para verificar a mais recente descoberta dos arqueólogos. Enquanto ele é guiado pelo local, Catherine se distrai e adquire um colar com o símbolo do olho de ouro, popularmente associado aos Illuminati. Em seguida, Langford é levado para ver a impressionante descoberta, uma estrutura circular de metal que parece um portal. Ao erguê-la, os arqueólogos notam um fóssil de criatura escondido embaixo. Avançamos para os dias atuais, e Catherine, agora idosa, participa de uma palestra onde o egiptólogo Daniel Jackson discute sua teoria de que as 3 pirâmides do Egito não foram erguidas pelos faraós, pois faltam hieróglifos nelas. Ele sugere que, se realmente fossem tumbas, estariam decoradas com inscrições. A plateia debocha, e um dos presentes ironiza perguntando se os construtores eram marcianos. Mesmo assim, Daniel se mantém firme em sua crença. Ao deixar o prédio, Catherine, que o observava há algum tempo, ela lhe oferece um trabalho como tradutor de hieróglifos, proposta que ele inicialmente recusa, mas aceita ao saber que essa é sua chance de provar sua teoria e resolver seus problemas financeiros. Pessoal, Daniel não está sozinho na hipótese de que os egípcios receberam assistência extraterrestre para construir as pirâmides. Defensores dessa teoria apontam o peso excessivo dos blocos usados, muitos com 2 toneladas, o que seria um grande desafio para trabalhadores da época. Além disso, as pirâmides estão alinhadas com precisão aos pontos cardeais. Cientistas ainda investigam como os antigos egípcios conseguiram tal feito. Se você já viu programas como Alienígenas do Passado, do History Channel, sabe que há várias visões sobre o assunto. O importante é estudar diferentes lados e chegar à sua própria conclusão. Continuando a história, agora seguimos para a casa do coronel Jack O'Neill, que está visivelmente abalado enquanto segura uma pistola no quarto de seu falecido filho, Tyler. Logo em seguida, 2 oficiais do exército chegam, e Jack esconde a arma sob o travesseiro. Eles informam que o exército precisa dele, mas Jack, claramente desgastado, não responde. Quando os militares voltam ao carro, um deles comenta que Jack está nesse estado por causa de um acidente trágico em que seu filho perdeu a vida, possivelmente com a própria arma que ele segurava. Mais tarde, Daniel é levado a uma base militar secreta nas montanhas, onde encontra uma sala com uma enorme pedra circular, coberta de símbolos. O cientista Gary explica que eles ainda não decifraram o que esses símbolos significam, e é por isso que contrataram Daniel, um especialista em egiptologia e línguas antigas. Ao olhar as traduções feitas no quadro, Daniel imediatamente corrige vários erros, o que irrita Gary, que foi o autor dessas interpretações. Logo, Daniel encontra uma frase indicando que o deus egípcio Ra está enterrado em um Stargate, ou portal estelar. Uma outra cientista, Bárbara, menciona que o artefato circular tem aproximadamente 10.000 anos de idade, o que deixa Daniel perplexo, pois isso torna mais antigo que a própria civilização egípcia. Nesse momento, o coronel Jack assume o comando da operação e informa que os cientistas não terão mais acesso a informações confidenciais. Catherine questiona a mudança de liderança e Jack revela que seus superiores temem o que pode acontecer quando o projeto atingir seu objetivo. Após semanas de intenso trabalho, Daniel ainda não consegue decifrar os símbolos do artefato, mesmo utilizando todas as línguas que conhece. Então, ao ir beber água, nota um jornal com a constelação de Orion, que reconhece como um dos símbolos do artefato. Empolgado, Daniel apresenta sua descoberta para os oficiais, revelando que 6 dos 7 símbolos representam coordenadas que levam a uma localização específica, enquanto o 7º é um ponto de origem. Gary questiona a lógica de Daniel, pois o 7º símbolo que ele desenhou não aparece no dispositivo. Nesse momento, um dos oficiais ativa um botão que revela uma parede secreta, escondendo o portal metálico encontrado no Egito. Ao vê-lo de perto, Daniel percebe que o 7º símbolo estava ali o tempo todo, apenas incompleto. Ele desenha o símbolo completo e mostra a sequência correta aos cientistas, que, ao seguir suas instruções, ativam o portal, deixando todos na sala impressionados. Com o portal aberto, militares armados se aproximam para garantir a segurança contra qualquer possível ameaça alienígena.
Depois de se certificarem que está tudo seguro, eles enviam um robô com uma câmera para explorar o outro lado do portal e descobrir o que existe além desse enigmático Stargate. Após atravessar o Stargate, o robô exploratório chega a um ponto quase no limite do universo conhecido, uma distância inimaginável da Terra. No entanto, a enorme distância entre os dois portais causa interferência, e o sinal do robô é perdido. Felizmente, os cientistas conseguem recuperar algumas imagens antes da desconexão e descobrem que há outro portal similar ao Stargate do outro lado. As imagens também revelam que o ambiente possui oxigênio, o que indica que seres humanos podem sobreviver lá. Mas Daniel nota que os símbolos no portal do outro lado são diferentes, o que significa que, ao atravessarem, eles poderiam ficar presos sem a sequência correta para reativar o Stargate e retornar à Terra. O general considera cancelar a missão, preocupado com a segurança dos soldados, mas Daniel se oferece para acompanhar a equipe e se compromete a identificar os símbolos necessários para religar o portal. Preparando-se para a viagem, Catherine lhe entrega um colar com o olho de Horus, dizendo que o objeto lhe trouxe sorte e que ele poderia devolvê-lo ao voltar. Pessoal, é inspirador ver pessoas com ideias que desafiam a maioria. Imagine se todos pensassem igual, o mundo nunca avançaria. Galileu, por exemplo, foi perseguido por defender que a Terra girava em torno do Sol, e hoje sabemos que ele estava certo. E quem sabe o que poderia ter acontecido se uma criatura como Alien ou Predador tivesse atravessado o portal. Mas, como diria Arnold Schwarzenegger enfrentando o Predador, se sangra, podemos matar. Os cientistas então reativam o Stargate, e a equipe militar, liderada pelo Coronel Jack, atravessa o portal levando suprimentos. Quando chega a vez de Daniel, ele sente uma estranha divisão de seu corpo em minúsculas partículas, uma sensação peculiar que passa assim que ele é remontado do outro lado. Lá, um dos soldados lhe assegura que essa sensação é temporária. Jack e os militares começam a explorar o local, percebendo que estão dentro de um vasto templo em um deserto. Ao se afastarem, eles ficam espantados ao encontrar uma pirâmide colossal sobre o templo e descobrir que este planeta tem 3 luas. Daniel, impressionado, sente que suas teorias sobre as pirâmides no Egito foram confirmadas. Afinal, ele sempre acreditou que elas não foram construídas pelos faraós. Após essa descoberta, os militares preparam os equipamentos, e Jack pede a Daniel para decifrar os símbolos que reativariam o portal. Daniel, porém, explica que não é tão simples e que ele precisaria encontrar tabuletas antigas para entender a linguagem local. Isso irrita os soldados, que se sentem enganados. Um deles, impaciente, empurra Daniel no chão. Felizmente, Jack intervém para defendê-lo, e o grupo segue em sua missão, com Daniel buscando pistas para desvendar os mistérios do novo planeta. Mais tarde, alguns soldados começam a intimidar Daniel, jogando seus livros no chão. Enquanto isso, Jack entra no templo e monta um dispositivo misterioso com contador, mas esconde o equipamento rapidamente quando um dos soldados entra no local. Do lado de fora, Daniel está explorando e encontra uma criatura gigantesca pastando. Curioso, ele se aproxima e oferece o chocolate que estava comendo, ganhando a confiança do animal. Porém, nesse momento, os militares aparecem, assustando a criatura, que foge e acaba levando Daniel junto, pois o pé do jovem ficou preso no arreio. Daniel desmaia e acorda momentos depois com o rosto sendo lambido pela criatura. Logo, os militares o encontram, e Jack observa ao longe um grupo de humanos primitivos minerando com ferramentas simples, como picaretas. Os militares se aproximam, e Jack pede que Daniel tente conversar com os trabalhadores, já que ele conhece vários idiomas antigos. Porém, antes que Daniel possa falar, os mineradores notam o medalhão que Catherine lhe deu e se ajoelham, interpretando-o como um sinal de divindade. Um dos soldados escaneia um mineral extraído pelos trabalhadores e confirma que se trata de quartzo, o mesmo material que compõe o Stargate. Jack se aproxima de um adolescente chamado Scarra e o cumprimenta de maneira amigável, sinalizando paz. Scarra corre para chamar o ancião da vila, Kassuf, que tenta conversar com Jack e Daniel, mas eles não entendem sua língua. Kassuf, buscando ser um anfitrião hospitaleiro, pede para as mulheres da vila trazerem bebidas para seus convidados. Daniel se curva em sinal de agradecimento e oferece um pedaço de chocolate a Kassuf, que prova e fica encantado com o sabor, convidando os militares a conhecer a vila. É uma sorte que Daniel tenha caído em uma área de areia do deserto. Se ele tivesse sido arrastado em terreno rochoso, as coisas poderiam ter sido bem mais difíceis. Daniel também deu sorte de o animal ser herbívoro e não ter interesse em carne. Ele provavelmente notou isso ao ver a criatura comendo plantas antes de se aproximar. Além disso, dava para perceber que o animal era domesticado, já que usava um arreio, indicando que alguém na área já o havia treinado. Para se comunicar com os moradores primitivos, uma boa estratégia seria usar gestos,
como os portugueses provavelmente fizeram ao chegar ao Brasil e interagir com as tribos indígenas. Após uma longa caminhada pelo deserto, Daniel finalmente chega à cidade, onde parece ter capturado a atenção de uma das jovens que trouxe a bebida para os militares. Ela não tira os olhos dele durante o trajeto, o que o faz parecer um explorador interplanetário, bem diferente da imagem de nerd que tinha na Terra. Kassuf, o ancião, guia Daniel e os soldados até uma grande estátua com o símbolo do olho de Horus, um dos deuses egípcios. Daniel explica o significado de Horus, enquanto Jack observa que esse é o mesmo símbolo do medalhão que Catherine deu a Daniel. De repente, o som de uma trombeta ecoa pela cidade, e os moradores entram em pânico, como se algo ameaçador estivesse se aproximando. No acampamento, os militares que ficaram para trás tentam contatar Jack pelo rádio, informando que precisam buscar abrigo no templo por causa de uma tempestade de areia violenta. No entanto, o sinal é fraco, e Jack não consegue entender a mensagem completamente. Vendo os portões da cidade se fecharem, Jack suspeita que os moradores estão tentando aprisioná-los, e em resposta, dispara no chão e ordena que 2 habitantes sejam feitos reféns. Nesse momento, Scarra, o jovem local que havia interagido com os militares, tenta acalmar a situação. Ele consegue comunicar a Jack que os portões foram fechados para proteger a todos da tempestade de areia que se aproxima, evitando um conflito e esclarecendo o mal-entendido. Os militares pedem desculpas aos moradores pelo mal-entendido, e Daniel aproveita a situação para aprender a palavra tempestade de areia na língua deles, demonstrando seu interesse em se comunicar melhor. À noite, durante uma refeição coletiva, Daniel tenta mais uma vez se comunicar com Kassuf, o ancião, desenhando um símbolo no chão. No entanto, Kassuf interpreta o desenho de forma equivocada, achando que Daniel está pedindo uma mulher como companhia, e, sem hesitar, manda várias mulheres levarem o jovem para uma casa. Lá, as mulheres começam a dar um banho em Daniel, mas ele, sem entender a situação, tenta explicar que só costuma tomar banho aos sábados. Nesse momento, Shauri, uma bela jovem, entra na sala e tira a roupa na frente de Daniel, deixando-o bastante confuso. Kassuf parece ter interpretado o gesto de Daniel como um pedido por uma esposa. Porém, o jovem arqueólogo não se sente confortável com a ideia de estar com uma mulher que mal conhece e, gentilmente, pede para que ela se vista. Ele então sai da casa com Shauri, sem perceber que Kassuf, ao ver sua reação, fica de joelhos pedindo desculpas, achando que ofendeu Daniel. Para não desapontar Kassuf, Daniel retorna com Shauri ao local e decide desenhar uma pirâmide e um portal no chão para explicar que ele e os militares vieram de outro lugar através de um portal. Isso desperta o interesse de Shauri, que então desenha o planeta Terra na areia. Usando gestos, Daniel pede que ela o leve até o local onde viu o desenho da Terra, na esperança de encontrar alguma informação sobre como voltar. Enquanto isso, os soldados, que ficaram no templo, decidem tentar reativar os Targat por conta própria e retornarem à Terra. Mas, repentinamente, eles ouvem um som estranho, e o templo começa a tremer. Para o espanto dos militares, uma nave em forma de pirâmide, como a que apareceu no início do filme, pousa perto do templo. Logo, uma figura misteriosa entra no local e, um a um, começa a atacar os soldados, que cometem o erro de se separar em vez de permanecerem juntos. Um dos soldados dispara contra a criatura, mas as balas não surtem efeito. Conforme a câmera revela a figura por completo, descobrimos que ela possui a aparência do deus egípcio Anubis. Enquanto isso, em outra parte, Jack acende um cigarro, Scarra, o jovem local, fica fascinado pelo isqueiro. Percebendo o interesse do rapaz, Jack presenteia-o com o isqueiro. Scarra aproveita a chance para acender um cigarro também, curioso e encantado com o objeto. Quando Scarra tenta experimentar o cigarro que Jack lhe deu, ele acaba tossindo ao dar a primeira tragada, o que diverte o militar. Em seguida, o jovem tenta pegar o fuzil de Jack, curioso para entender como ele funciona, mas o coronel reage instintivamente, gritando e dando um tapa em sua mão. A reação firme de Jack magoa Scarra, que sai chateado. Apesar de parecer severo, Jack agiu assim devido ao trauma da morte de seu filho, que faleceu em um acidente envolvendo uma arma. Enquanto isso, Daniel está com Shauri em uma caverna onde ela viu o símbolo do planeta Terra. Examinando as paredes, Daniel percebe que reconhece muitos dos símbolos, pois eles são de origem egípcia. Isso ajuda ambos a se comunicarem melhor, e Shauri começa a ensinar-lhe palavras em sua língua nativa. A cena reforça a diferença de comportamento entre Jack e Daniel. Enquanto Jack é um militar endurecido pelas perdas e desafios de sua vida, Daniel se aproxima das pessoas locais com respeito e curiosidade, aprendendo sobre sua cultura e desenvolvendo um vínculo com Shauri. A cena retorna ao templo onde Anubis, com sua aparência imponente e cabeça de chacal, está atacando os soldados. O personagem de Anubis, no filme, é retratado como uma figura ameaçadora, diferente da figura mitológica egípcia,
onde ele é o deus dos mortos e guardião dos túmulos, associado à proteção dos mortos e à preservação dos túmulos contra saqueadores. Mais tarde, preocupado com a falta de comunicação, Jack tenta entrar em contato com soldados que ficaram no templo, mas não obtém resposta. Isso o faz suspeitar que algo terrível pode ter acontecido. Decidido a encontrar Daniel e garantir que ele esteja seguro, Jack pede ajuda a Scarra. O jovem local, ainda magoado, relutantemente aceita ajudar e pega um colete de Daniel para que um dos animais do planeta possa farejar o rastro e guiá-los até ele. Seguindo o animal, Jack e Scarra finalmente chegam à caverna onde Daniel e Shaur estão. Daniel explica o que descobriu estudando os hieróglifos nas paredes. Ele conta que, segundo os escritos, um ser celestial chegou à Terra há milênios, em busca de uma maneira de prolongar sua vida, já que estava à beira da morte. Esse ser descobriu que os humanos primitivos o adorariam como um deus, o que o levou a assumir a identidade de Ra, o deus do sol, e a subjugá-los, tornando-se uma divindade temida e reverenciada pelos egípcios antigos. Daniel começa a entender que o ser alienígena, Ra, usou o poder dos Targat para manter o controle sobre os povos, fazendo-se adorado como um deus e impondo sua vontade. Essa revelação deixa Jack e os demais preocupados com o que isso significa para a missão e com o possível perigo que enfrentam em um planeta governado por um ser tão poderoso e implacável. Ra, o alienígena que se autodenominou o Deus do Sol, não só conseguiu transferir sua mente para corpos humanos para prolongar sua vida, mas também construiu os Targat como meio de controlar os humanos da Terra, trazendo-os para seu planeta para minerar quartzo, um mineral que amplificava seus poderes. No entanto, após anos de subjugação, os humanos da Terra se revoltaram contra ele, forçando Ra a fugir para esse planeta distante. Para evitar futuras rebeliões, ele proibiu qualquer forma de leitura ou escrita entre seus cidadãos, fazendo com que eles esquecessem sua verdadeira história, o que explica o pavor de Kasuf quando Daniel desenhou símbolos na areia. Durante sua exploração, Daniel e os militares encontram um artefato que revela a sequência correta de símbolos para reativar os Targat. Animado, Daniel logo percebe que o sétimo símbolo, crucial para abrir o portal de volta, está desgastado e ilegível, deixando o grupo preso. No dia seguinte, ao retornarem ao templo, eles encontram a imensa nave piramidal de Ra e se deparam com o robô de Anubis, que dispara projéteis de energia com seu bastão. Em uma luta intensa, apenas Daniel e Jack conseguem sobreviver. Eles correm para alcançar os Targat, mas descobrem que o dispositivo que Jack havia escondido, uma bomba, foi levado pelos alienígenas. Subitamente, uma luz desce da nave piramidal, e Ra aparece acompanhado de dois robôs, rendendo Jack e Daniel, que são levados para a nave de Ra. Lá, eles confrontam o alienígena, que mostra seu verdadeiro corpo, revelando o processo que ele utiliza para roubar corpos humanos. Ra expõe a bomba que Jack trouxe, insinuando que a missão dos militares incluía o plano de destruí-lo. Jack, em um ato de desespero, consegue roubar a arma de um dos guardas de Ra e a aponta para o deus alienígena. No entanto, quando ele tenta atirar, crianças locais se colocam na frente para proteger Ra, fazendo com que Jack hesite e abaixe a arma, incapaz de atacar. Nesse momento de distração, Daniel é baleado, e Jack é capturado e jogado em uma prisão junto com seus companheiros militares. Em um ato de vingança pela ajuda que os habitantes da cidade deram a Daniel e Jack, Anubis e Horus entram em naves menores e sobrevoam a cidade, atacando indiscriminadamente os moradores como forma de punição. A destruição é brutal. Muitas pessoas perdem suas vidas. Scarra observa, devastado, a trilha de corpos deixada pelos ataques. A história atinge um ponto crítico quando Daniel, que havia sido curado em um sarcófago regenerativo de Ra, percebe que o deus alienígena planeja usar a bomba que os militares trouxeram para destruir a Terra. Ra, ao ver o colar egípcio que Daniel usava, decide poupá-lo temporariamente, mas com uma condição cruel. Daniel deve executar Jack e os outros militares em público, para estabelecer que ninguém pode desafiar sua autoridade. Caso se recuse, ele mesmo será morto. Enquanto isso, Shauri revela a Scarra e aos outros habitantes da cidade que os deuses, na verdade, são opressores alienígenas, e não divindades. No dia seguinte, durante a cerimônia planejada para a execução dos militares, Scarra chama a atenção de Daniel ao acender o isqueiro que Jack lhe deu, revelando que ele e outros habitantes conseguiram recuperar as armas deixadas no templo. Daniel aproveita a distração para atacar, disparando contra os guardas de Ra e desencadeando uma rebelião. Os deuses alienígenas retaliam violentamente, mas, apesar de suas armas superiores, os rebeldes conseguem escapar. Em um esconderijo, Jack explica que trouxe a bomba apenas como precaução, caso uma ameaça tentasse atravessar os Targat para a Terra. Daniel então revela que Ra não só confiscou a bomba, como também aumentou seu poder usando quartzo, planejando enviá-la de volta para destruir a Terra. A revolta começa a ganhar força,
e mesmo sem treinamento formal, Scarra e os outros aprendem a manejar as armas dos militares, embora alguns provavelmente tenham sofrido acidentes durante o processo. Isso poderia ter sido uma licença poética do roteiro para demonstrar a determinação dos rebeldes em desafiar Ra. Enquanto a resistência se organiza, Daniel se aproxima de Shauri, que está desanimada por ter sido rejeitada anteriormente, e os dois finalmente se beijam, solidificando seu vínculo como casal. Em seguida, Daniel nota que Scarra está desenhando símbolos na areia para registrar a revolta. Para sua surpresa, o desenho feito por Scarra revela o 7º símbolo perdido dos Targat, o que é essencial para reativar o portal. No dia seguinte, Jack se disfarça como um dos locais e ataca Horus, um dos guardas de Ra, ferindo-o com um tiro. Kasuf, em pânico, teme a retaliação divina, mas Daniel revela a verdade ao abrir o capacete de Horus, mostrando que ele é apenas humano, e não uma divindade. Esse ato fortalece a coragem dos moradores da cidade, que percebem que seus opressores são vulneráveis. O plano final é colocar a bomba nos Targat para destruí-lo antes que Ra consiga enviar a arma para a Terra. Com seus disfarces, Daniel, Jack e os outros infiltram-se no templo, onde começa uma intensa troca de tiros com os guardas. Scarra e os demais moradores chegam para ajudar, transformando a revolta local em um confronto épico. A situação se intensifica quando a porta do templo se fecha e naves de combate surgem do lado de fora, abrindo fogo contra os rebeldes. Enquanto Jack se apressa para ativar a bomba e destruir os Targat, ele decide ficar para trás, sabendo que é sua única chance de garantir que a ameaça de Ra não se concretize. No entanto, em meio ao caos, um dos guardas aparece e atira em Shauri, atingindo-a gravemente. Daniel, consumido pela raiva, vinga a morte de Shauri ao eliminar o guarda, mas percebe que chegou tarde demais para salvá-la. Desesperado, Daniel pega Shauri nos braços e a leva para o sarcófago regenerativo, na esperança de curá-la. Isso deixa Jack sozinho para enfrentar Anubis, que aparece usando seu teletransportador. A batalha entre Jack e Anubis é feroz, mas Jack logo percebe que está em desvantagem. O fato de ser fumante o deixa sem fôlego e em uma posição vulnerável contra o deus egípcio. Do lado de fora, a situação também se torna crítica para Scarra e os militares, que ficam sem munição e são forçados a se render. Os pilotos das naves descem e anunciam que vão puni-los com a morte, mas nesse momento Kasuf aparece com reforços, mudando o rumo da batalha. Com a ajuda de Kasuf e seus guerreiros, os pilotos são rapidamente derrotados. Enquanto isso, Daniel consegue usar o sarcófago para curar Shauri, levando-a de volta ao teletransportador. No entanto, Ra avista os dois e começa a atacá-los com suas habilidades elétricas. Em um ato de bravura, Jack coloca Anubis sob o teletransportador e ativa o dispositivo, fazendo com que os anéis do teletransportador se ativem e enviem Anubis para longe. Durante o último momento, Daniel consegue recuperar seu colar que Ra havia roubado, mas antes de ser teleportado, ele se vê preso em uma troca de lugar com Anubis. Assim que Daniel é transportado, Ra, percebendo que a batalha está se inclinando contra ele, decide decolar com sua nave, tentando escapar do que poderia ser sua ruína. O clímax da história se aproxima, com Daniel lutando para salvar Shauri e Jack enfrentando as consequências de sua bravura. O destino dos personagens e o futuro do planeta dependem de suas decisões e da capacidade de unir forças contra as forças opressoras que ameaçam sua liberdade. A tensão é palpável enquanto todos os lados se preparam para a batalha final, repleta de sacrifícios e reviravoltas inesperadas. Com a contagem regressiva se aproximando do final, Jack se desespera ao perceber que não consegue desativar a bomba. A pressão é imensa, e a certeza de que uma explosão devastadora está a apenas 1 minuto de acontecer o faz sentir a adrenalina correr em suas veias. Contudo, em meio ao caos, Daniel propõe um plano audacioso, usar o teletransportador para enviar a bomba para a nave de Ra. Jack hesita, mas sabe que não há outra opção. Com um último esforço, eles ativam o teletransportador e, em uma fração de segundos, a bomba é transportada para a nave de Ra. Uma explosão ensurdecedora ilumina o céu, sinalizando a queda do deus egípcio e a libertação do povo oprimido. Os moradores da cidade, incluindo Kasuf e Scarra, assistem ao espetáculo com um misto de temor e alívio, e logo o desespero se transforma em celebração. A vitória sobre Ra é sentida como um novo amanhecer para todos. Com a destruição da nave, o Targat é reativado, e Daniel sabe que é hora de se despedir de Jack. Ele entrega o colar a Jack, que representa a conexão que tiveram e a promessa de que a luta pela liberdade e pela justiça não foi em vão. Daniel revela que decidiu ficar com Shauri, para viver ao lado dela e ajudar sua nova comunidade a reconstruir e prosperar após a opressão que enfrentaram. Jack, tocado pela decisão de Daniel, compreende a importância desse novo começo para o amigo. Ele se despede, sabendo que sua jornada o leva de volta para casa,
mas também sabendo que Daniel encontrou seu lugar entre aqueles que ama. Com um último olhar para a nova vida que está prestes a abraçar, Daniel assiste enquanto Jack atravessa o portal. A jornada chega ao fim, mas as vidas de Daniel e Shauri estão apenas começando, enquanto Jack retorna para a Terra, levando consigo as memórias e lições aprendidas em um mundo distante. A história se encerra com a esperança de um futuro melhor, onde a liberdade e a união são os verdadeiros vencedores. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe nos comentários o que achou do filme. Sua opinião é muito importante para nós.